Eu vou trazer a Mônica Hermílio ao vivo agora, porque vale lembrar que existe risco na inalação desse tipo de produto, né? Que é um produto que todo mundo utiliza o tempo inteiro, seja o papai, a mamãe ou até os próprios crianças e adolescentes, em alguns casos, né? Mônica, o que é que pode ter acontecido? Ela deve ter sido inalado mesmo com a brincadeira? Ou isso pode causar problemas para quem tem problemas de alergia, enfim? Pois é, Wilson, a gente quando está passando o desodorante em casa, se a gente coloca uma quantidade a mais, já fica sufocada, né, com aquele vapor que sai do desodorante, imagina só você inalar. Para a gente tentar entender quais são as ações, né, o efeito desse produto no organismo, principalmente das crianças, né, e falar também um pouquinho sobre esse controle do acesso às telas, eu vou conversar agora com a médica pediatra Larissa Gouveia, já está aqui com a gente. Doutora, esses produtos para qualquer pessoa pode ser prejudicial, mas no organismo da criança pode ser ainda mais letal? Boa tarde. Boa tarde, Mônica. Então, infelizmente, né, a gente vem aqui para falar sobre esse caso com um desfecho extremamente triste, mas se a gente volta no tempo, a gente faz uma busca rápida na internet, a gente vê que não foi o primeiro, né, já tiveram vários outros casos, e é uma tristeza esse tipo de desafio na internet que estimula crianças com uma imaturidade ainda cerebral, uma imaturidade neurológica, de percepção de perigo, a fazerem esse tipo de comportamento que traz risco à saúde. O que é que o desodorante ele é composto? Ele tem alumínio, ele tem éter, ele tem álcool e ele tem uma série de gases, né, que quando a gente faz um movimento ali, né, de preensão, eles ficam em suspensão, como você falou, um pouco mais a gente já percebe o desconforto, e se a criança inala, eles são estimulados a inalar fazendo uma respiração mais profunda ou até diretamente na boca. O que é que acontece? Esses gases, eles vão ser difundidos, né, pela nossa circulação e vão se ligar muitos gases a uma célula, que são as células que são as hemácias, que são as responsáveis por transportar oxigênio para os nossos tecidos. E aí a criança fica com hipoxemia, baixa de circulação de oxigênio, pode ir, né, a curto prazo a óbito por uma parada cardíaca, pode haver intoxicação cerebral com sonolência. E quando não há esse desfecho agudo de letalidade, quando esse comportamento se repete, há um vício que pode se desencadear desse tipo de comportamento, pode levar à insuficiência renal, a perda neurológica, né, irreversível, a criança pode ficar com problema de cognição e a longo prazo ainda cânceres, como câncer de mama, por conta da exposição ao alumínio. Então, é uma tristeza, né, que as nossas crianças sejam expostas a esse tipo de conteúdo e aí fica o reforço para a gente, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto profissional de saúde, reiterar o controle e o cuidado que os nossos pequenos têm às telas, né? Porque esse conteúdo acaba sendo difundido em internet e a gente precisa estar atento. A gente, às vezes, acha que cuidar da saúde da criança é apenas levar ao médico, cuidar da saúde física, mas é cuidar da saúde também, fazer parte desse controle, desse dia a dia, ter esse controle total com acesso às telas, doutora? Perfeita colocação, Mônica. Hoje a gente fala em saúde digital. A gente vive num mundo globalizado, a gente vive num mundo tecnológico, né? Todos nós passamos o dia aqui em celular. Então a gente precisa ter o controle que os nossos filhos tenham conteúdo. A Sociedade Brasileira de Pediatria, o Ministério da Saúde, eles têm recomendações formais baseadas em evidências científicas sobre o uso de tela pelas crianças. Então, quais são as recomendações? Crianças de até 2 anos, 0 tela. Crianças de 2 a 5 anos, até 1 hora de tela, com controle sempre do conteúdo a que estão sendo expostos, a partir da idade de 2 e adolescentes até 3 horas, não passando disso. Então, os malefícios do excesso de tela são vários, para cognição, comportamento, desenvolvimento, e a gente não pode esquecer desses perigos do conteúdo, né? Ainda aquelas crianças maiorzinhas ou adolescentes que já tenham ali um consumo de tela, a gente tem que ficar atenta à supervisão, ao que essas crianças estão consumindo, né? Eu tenho filha também que tem acesso à tela e ocasionalmente ela está assistindo uma coisa com minha supervisão quando entra um conteúdo inadequado. Eu digo, epa, isso daí não é para você. Então, assim, ficar atento sempre sobre supervisão, inclusive dos adolescentes. Até aqueles conteúdos que a gente acha que são mais inofensivos podem ter algo escondido, e até mesmo nessas propagandas entre um conteúdo e outro. Exatamente. São muitas mensagens, às vezes até subliminares. Se a gente vê entre um vídeo e outro, entre um conteúdo e outro, é extremamente estimulado o consumo para as nossas crianças. Assista um vídeo de algum blogueiro, de algum conteúdo infantil, né, dito infantil, que sempre vai ter algum estímulo de consumo ali, de um patrocinador. Então, assim, e eles são influenciados. A gente que é adulto, muitas vezes, se deixa influenciar por
consumo de outros, né, de influenciadores. Imagina uma criança que ainda está em processo de formação de personalidade, de formação neurológica. Então, é uma urgência, eu acho, a gente, enquanto pai, enquanto cuidador, sempre levantar essa bandeira, né, do controle ao acesso de tela dos nossos pequenos. Ok, obrigada pelas informações. Eu conversei com a médica pediatra Larissa Gouveia. Então, é importantíssimo, né, a gente ficar sempre atento, porque um desafio, né, uma colocação dessa na internet, a criança se sente ali desafiada, se sente ali estimulada, né, a fazer o que ela está vendo outras pessoas, outras crianças, outros adolescentes, aquele influencer que ela gosta tanto fazendo. Então é bom a gente ficar atento. Infelizmente, essa garotinha não resistiu, provavelmente pelos efeitos da inalação desse desodorante. Então, todo cuidado é pouco, a gente deve redobrar os cuidados, sim, e seguir sempre as orientações médicas, como a doutora Larissa colocou, né? A saúde da criança não é apenas a saúde física, mas a saúde mental é importantíssima que seja acompanhada e cuidada. Wilson, contamos com você.